Opa! Oi, tudo bem com você, caro ser humano que tá vendo esse vídeo em 2021? Ou depois, ou pode ser antes não pode na real. Como você sabe, eu sei e todos nós sabemos, o Homem-Aranha é um personagem que possui histórias em praticamente todas as mídias que você procurar. Seja em livros, filmes, jogos, podcasts e, claro, desenhos. Os quais já serviram para nos apresentar diversas versões diferentes do amigão da vizinhança, sendo algumas delas consideradas por várias pessoas e por mim, umas das melhores versões já feitas do Homem-Aranha em toda sua história. Mas para falar delas, a gente precisa passar por toda essa linha do tempo, desde os anos 60 até os dias de hoje. Então, apertem os cintos e vamos fazer uma viagem no tempo. Imaginem um período, uma época onde a música estava absurdamente em alta, com bandas como The Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin e, claro, os Beatles. O primeiro homem era enviado para o espaço, clássicos filmes estavam sendo lançados e, claro, uma época onde ocorreu a criação de um personagem por Stan Lee e Steve Ditko em 1962, um personagem que seria amado para sempre. E junto disso, o começo das transmissões de TV em cores ao redor do mundo, dando a oportunidade de que fosse criada a primeira série animada do personagem, sendo lançada em setembro de 1967. Homem-Aranha tinha o objetivo de trazer o teioso para a mídia audiovisual de uma maneira nunca antes vista, em cores, a qual teve cerca de 52 episódios durante 3 temporadas, e inaugurou a famosa música do Spider-Man does whatever Spark, eu não sei cantar muito bem, então, enfim, que todos nós do planeta já escutamos. Sua mãe já escutou, seu pai já escutou, seu cachorro, até sua avó, velho. Com a primeira temporada tendo um tom mais leve, focado no herói, com cenas coloridas e um tom mais cômico, e as outras duas sendo mais sombrias, com cenários escuros, imagens psicodélicas e até músicas bem atmosféricas, estrelando Paul Souls como a primeira voz do Peter Parker, que nesse desenho é retratado como um estudante do ensino médio que trabalha no Clarim Diário pro J. Jonah Jameson e até tem um romance com a Betty Brant, com a vida do Peter sendo raramente tratada no desenho, tirando os momentos no Clarim e na casa da sua tia May, sendo uma história mais simples e clássica pro Homem-Aranha, porque devido ao orçamento limitado da série na época, algo que se repetiu por muito tempo nos desenhos do personagem, os produtores não podiam fazer coisas muito complexas, tanto no quesito da história quanto técnico, visto que a roupa do Homem-Aranha tem apenas os detalhes das teias na sua cabeça, braços e botas, e muitas cenas eram reutilizadas diversas vezes, como o herói se balançando nas teias de Nova York. E com a série tendo uma curiosidade bem engraçada, porque quando o desenho chegou no Brasil, os nomes de alguns personagens foram alterados, como por exemplo, Peter Parker virou Pedro Prado, o J. Jonah Jameson virou o J. Jonah Jaime e a tia May virou a tia Maria. Mas com certeza que a série mais lembrada é pelos seus memes. Tem muito meme que foram criados na internet com o passar do tempo, a qual teve seu encerramento em junho de 1970, com o episódio 13 da terceira temporada, Viagem ao Amanhã. E assim acabava o Homem-Aranha dos anos 60. Após o cancelamento do desenho, a gente teve um grande período de espera para uma nova série animada do personagem, a qual só chegou a nós 11 anos depois, em 1981, com a segunda série animada do Homem-Aranha, tendo apenas uma temporada com 26 episódios, e foi cancelada em 1982, um ano depois do seu lançamento, a qual aproveitava a época onde a gente tinha o John Romita Sr. sendo o ilustrador dos quadrinhos do Cabeça de Teia, com o desenho sendo muito mais fiel visualmente para os personagens, como Peter Parker, o qual tinha um visual mais moderno para sua época, JJ Jameson e a tia May sendo um desenho tão simples quanto o seu antecessor, mas que focava mais na vida do Peter. Muita gente não conhece esse desenho, tendo que equilibrar sua vida social, estando dessa vez na Universidade de Empire State ao invés do ensino médio. Na sua vida de herói existia uma grande diferença na ação da série, porque naquela época Marvel Productions, a qual foi criada com o lançamento do desenho, não podia colocar o Homem-Aranha usando seus punhos contra um oponente, devido às restrições da rede e até pedidos de pais, mas os criadores conseguiram atender a essas demandas, dando foco a mais na ação e principalmente pela sua animação melhorada e relativamente mais fluida. Porém, junto com essa série animada, a gente teve outro desenho que estreou no mesmo ano, chamada de Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos, a qual pode ser considerado um tipo de spin-off dessa série de 1981, dessa vez sendo Peter Parker junto de Bobby Drake e Angelica Jones, o Homem de Gelo e a Estrela de Fogo, seja lá quem ela for, uma personagem criada originalmente pra série, porque os criadores queriam junto do Homem-Aranha o Tocha Humana, mas devido a problemas de licenciamento, ele não pôde ser usado, sendo necessária a criação da personagem, a qual só apareceu nos quadrinhos 4 anos depois. Inclusive, se eu não me engano, no universo Ultimate dos quadrinhos, ela é a Liz Allen, com esses dois personagens também sendo estudantes da Universidade de Empire State, que se juntam com uma equipe depois de derrotar o vilão Besouro. A série tem um tom mais cômico, divertido, com todos eles morando na casa da tia May, algo que até aconteceu vários anos depois em outro desenho do Homem-Aranha. Mas a
série também não chegou a ter tantos episódios assim, tendo 24 episódios no percorrer de 3 temporadas, tendo seu fim em 1983, com até uma adição a partir da segunda temporada com Stan Lee narrando alguns episódios. O que se manteve durante a terceira temporada e até foi adicionado em alguns episódios da primeira para manter uma coisa mais coesa. Enfim, a gente chega nos anos 90, uma época onde a Marvel estava começando a investir cada vez mais nas suas animações, tendo séries animadas dos X-Men, Homem de Ferro e Quarteto Fantástico, fazendo com que 11 anos depois do fim da última série animada do herói, tivéssemos um dos desenhos mais amados e nostálgicos da história da produtora, trazendo Homem-Aranha, a série animada. Sendo o desenho mais bem sucedido do personagem até hoje, com cerca de 65 episódios divididos em 5 temporadas, as quais foram transmitidas no Brasil pela Rede Globo e pelo canal Fox Kids, que mais tarde se tornou o nosso tão amado Jetix, com um foco muito maior na vida do Peter Parker, o qual aqui é representado como um adulto estando na faculdade e que tá há anos sendo o Homem-Aranha, tendo que se preocupar com a vida de herói, mas ao mesmo tempo com o seu trabalho no Clarim Diário como freelancer, e dessa vez com coisas mais humanas, muito ligadas à essência do personagem, como ajudar a Tia May a pagar suas contas, manter seus relacionamentos com muitos personagens famosos vindos da HQ, como Harry Osborn, Mary Jane Watson e Felicia Hardy, a qual tinha um foco muito maior nesse desenho. Além de ser a Gata Negra, a Felicia, principalmente durante a primeira temporada, onde ela se torna o interesse amoroso do Peter, algo que nunca foi muito aprofundado fora dos quadrinhos do personagem, mas com grande foco, obviamente, de amor, sendo a MJ com o passar de toda a série, com os dois até mesmo se casando no primeiro episódio da última temporada, algo que foi feito apenas nesse desenho, em mais nenhuma adaptação do personagem fora da HQ. Esse desenho é revolucionário, não só do lado do Homem-Aranha, mas como ele trata esse personagem. Em questão de desenhos de herói, esse foi um dos mais revolucionários em como tratava o seu personagem como alguém vivo, como se preocupavam em mostrar toda a parte humana dele. Mas algo que esse desenho trouxe em uma grande quantidade foi a variedade de vilões e personagens, tanto do Homem-Aranha quanto do próprio universo Marvel, como o Duende Verde, o Dr. Octopus, Mistério, Kraven, Escorpião, Homem Hídrico, Barão Mordo, os X-Men, Homem de Ferro e muitos outros. Sério, tem muita gente aqui e alguns que até viraram memes devido à dublagem, porque personagens como Demolidor, Wolverine e o Justiceiro tiveram seus nomes alterados para Atrevido, Lobão e Carrasco, por algum motivo que ninguém sabe. Me chamam de Atrevido. Com alguns vilões recebendo grandes sagas, com episódios divididos em partes, como Venom, que teve toda a saga do simbionte dividida em 3 partes, mostrando o Peter usando o traje do simbionte por um tempo, tendo sua personalidade e humor alterados, e até serviu de inspiração para a famosa cena de cabeça para baixo que a gente tem em Homem-Aranha 3 da trilogia de Sam Raimi. Essa cena existe primeiro. Aqui, a gente tem o famoso meme do Peter gritando "Shocker", feito um psicopata. Volte aqui, Shocker! Shocker! E nos deu uma das versões mais amadas do Venom até hoje, e serviu como um início para uma saga ainda maior que trouxe o Carnificina pro desenho algumas temporadas depois. Mas o desenho também teve suas restrições, igual às séries passadas, precisando aderir às regras estritas de distribuição global, com o Homem-Aranha não podendo dar socos em seus inimigos, era proibido igual a série de 81, fazendo com que os produtores precisassem ser criativos quando se tratava da ação, com o personagem sempre usando muito das suas teias e jeitos variados para derrotar seus inimigos. E outro exemplo era que não poderia haver a presença de sangue na série, o que só deixou a presença de personagens como o Morbius ainda mais bizarra, porque em vez dele sugar o sangue das pessoas, já que ele é um freaking vampiro, a equipe da série adaptou para que ele sugasse o plasma das suas vítimas. Mas também, devido a um orçamento que, por maior que seja comparado com os outros desenhos, ainda não era muito grande, fazendo com que a partir da terceira temporada algumas cenas fossem reutilizadas diversas vezes. Infelizmente, a série chegou ao fim em dezembro de 1996, tendo um final que foi deixado completamente em aberto, mas que teve um episódio final extremamente emocionante, com o Homem-Aranha encontrando nada mais, nada menos que o próprio Stan Lee, em um universo igual ao nosso, onde o personagem era apenas fictício, assim deixando a série sem um final definitivo até os dias de hoje. Não sendo a única a passar por isso, porque exatamente 3 anos depois, a gente teve a última série animada do herói nos anos 90, lançada em 1999, sendo ela muito conhecida por ser a série mais viajada do Homem-Aranha, porque Homem-Aranha Ação Sem Limites é uma série um tanto estranha. Devido a um acordo feito entre a Marvel e a Sony em 1990, a Marvel não poderia usar elementos clássicos do Homem-Aranha em suas séries animadas, mostrando uma história que tratava do Peter Parker indo parar em uma outra terra chamada Contra-Terra, após tentar impedir que o Venom e o Carnificina, que tinham os visuais bem
peculiares embarcassem na nave do John Jameson numa viagem para essa terra, fazendo com que Peter e John ficassem presos na Contra-Terra, onde havia um grupo chamado de Bestiais, um grupo de seres que são uma mistura de humanos e animais, com o Jameson decidindo não voltar pro planeta Terra até que esses bestiais fossem derrotados, fazendo com que o Peter decida ficar também, com a série tendo visuais bem interessantes, principalmente se tratando do traje do Homem-Aranha, que era feito de nanotecnologia que o Peter conseguiu do Reed Richards, tendo um visual bem futurista e muito bonito, lembrando bastante o próprio Homem-Aranha 2099, algo que foi usado como uma grande inspiração para esse desenho, trazendo outros personagens conhecidos do herói, como o Duende Verde, Abutre, Electro e Kraven o Caçador, com visuais totalmente novos e bizarros, principalmente do Electro, que era que era muito estranho. É esse troço, velho, que é isso? Mano, que bicho, mano, que bicho é esse? Mano, alguém parou, tá ligado? E pensou, não, pera aí, trouxeram o design pros produtores, esse produtor falou... Ele meteu essa. Mas a série não acabou fazendo tanto sucesso quanto a sua antecessora, tendo apenas 13 episódios e uma temporada. A série logo foi cancelada no mesmo ano do seu lançamento, com a Fox Kids retomando sua exibição em 2000 até 2021. Agora, uma coisa bem interessante acontecia. Nos anos 2000, a Marvel quase se ferrou e ela teve que vender os direitos dos seus personagens para várias outras produtoras para adaptações de filmes. E um desses personagens que foi vendido foi o Homem-Aranha para a Sony. E aí a Sony recebeu os direitos de fazer os desenhos do Homem-Aranha também junto com o personagem. Chegando no início dos anos 2000, a Sony, que agora tinha esses direitos, chamou como produtor executivo para sua própria série, que acompanharia o lançamento do primeiro filme do personagem nos cinemas. Brian Michael Bendis seria produtor, que escreveu Ultimate Spider-Man. A primeira versão da série animada 3D seria uma adaptação de Ultimate Spider-Man dos quadrinhos, como mostrado em artes conceituais do desenho. Mas com o sucesso do filme dirigido por Sam Raimi e protagonizado por Tobey Maguire em 2002, a série acabou mudando consideravelmente para seguir as bases do filme, com isso nascendo Homem-Aranha, a nova série animada, que teve sua estreia em julho de 2003, no canal da MTV aqui no Brasil, apresentando um Peter Parker com um estilo mais descolado do que o filme de 2002. Então realmente ele é esse cara estiloso, mas ao mesmo tempo um garoto envergonhado e bem nerd. A gente tinha a Mary Jane, a gente tinha muitos outros personagens e também um foco muito grande no desenvolvimento. Já o Homem-Aranha é o personagem que tanto conhecemos, mais humorista e sério, o qual é odiado pela toda Nova York simplesmente por ser um herói mascarado, com o desenho trazendo a questão da vida do herói e a vida pessoal do Peter colidindo, fazendo com que ele precise fazer as escolhas entre responsabilidade ou viver sua vida comum ao lado de quem ama, algo que ele não escolhe por saber o que os grandes poderes trazem. Porém, a coisa mais estranha dessa série é que ela é supostamente uma continuação do filme original de 2002, mesmo que desconsidere totalmente os acontecimentos que levariam a Homem-Aranha 2, porque o desenho começa seguindo a morte do Duende Verde e Norman Osborn, já que aqui a gente tem o Harry Osborn, tem um grande foco na série, sendo escolhido para seguir o legado do seu pai como novo dono da empresa, com ele tendo o mesmo ódio que a gente viu que o Harry sente pelo Homem-Aranha supostamente ter matado seu pai. Por algum motivo aqui o Harry é loiro, talvez para ser diferente dos outros personagens, com um dos seus grandes confrontos sendo de enfrentar o legado do seu pai e descobrir quem ele era de verdade, com o Harry tendo medo do que pode descobrir, o que talvez faria se tornar um homem como seu pai. Enfim, essa cronologia é muito estranha e não foi explicada de uma maneira concreta até hoje. Já a animação da série era seu ponto mais diferenciado, justamente por ser muito bem feita, principalmente por causa de ter um orçamento maior que suas antecessoras por causa da venda dos direitos para a Sony, com o estilo do traço sendo muito bonito, colorido, fazendo de certa forma parecer muito com um quadrinho que nunca para. No caso da animação 3D, principalmente para a época que foi lançado, era ótimo, com web swings bem animados, trazendo uma movimentação bem fluida, com o traje do herói sendo praticamente o mesmo da trilogia do Sam Raimi, mas com olhos mais expressivos, que demonstravam os sentimentos do herói, muito mais do que as animações anteriores, a qual, por ter sido uma animação 3D tão cedo, a maioria das cenas acontece de noite, trazendo algo bem diferente. De começo parece estranho, mas você consegue aproveitar depois que se acostuma. Essa série, honestamente, é bem subestimada. Ela trouxe narrativas diferenciadas e até um pouco mais sombrias que o normal pro personagem nas animações, como por exemplo, com o episódio que o Electro aparece e ele era assustador, principalmente por causa do visual dele, que parecia sair diretamente de um filme de terror. O último episódio da série é o mais pesado que a gente tem em um desenho até hoje, com o Homem-Aranha sendo drogado, fazendo ele acreditar que a MJ foi morta pelo Kraven, com ele depois quase matando o vilão enforcado numa cena extremamente brutal. Essa série realmente tinha momentos assustadores às vezes, e vários personagens morriam nela, inclusive. Mas, infelizmente, a série foi cancelada em setembro de 2003, após uma temporada com 13 episódios, passando pela maldição do final em aberto. Meus amigos, isso sim que é a definição de final aberto, porque a série acabava de uma maneira muito melancólica, com Peter desistindo de seu Homem-Aranha e jogando o traje no mar, deixando uma história bem interessante para uma segunda temporada que nunca vai acontecer. Inclusive, existem fãs produzindo uma nova temporada, então dê um apoio para eles porque parece que tá ficando muito legal.
Hello, my friends, Geek na voz, e dessa vez eu tô num lugar diferente, né? Tô em um outro canal, a não ser o Mundo Geek, então eu tô estranhando isso daqui, mas cara, melhor do que fazer uma participação ao Cérebro Espacial é só falar da melhor adaptação animada da história do Miranha, velho, que é o Espetacular. Eu arriscaria dizer que nenhuma outra mídia, fora os quadrinhos é claro, conseguiu equilibrar tão bem esse lado mais pessoal do Peter Parker com o seu lado Homem-Aranha, mano, é sensacional isso. Mas o Espetacular Homem-Aranha, né, a gente sabe que foi uma animação criada em 2008 que conta ali os primeiros meses de atividade do Peter Parker como Homem-Aranha. Aqui nesse caso o Peter ele tem 16 anos, né, embora não pareça, mas faz apenas 4 meses que ele começou suas atividades como Miranha. A primeira temporada lá fora foi exibida, né, no canal da CW, sendo que aqui no Brasil foi pela Cartoon Network, né, que sempre passava às quartas-feiras às 9h30, sim, era à noite, e também era reprisado às quintas às 4h30. A Rede Globo também por um tempo chegou a transmitir essa animação do Miranha, né, a saudosa TV Globinho que nunca mais vai voltar, sendo que atualmente aqui no Brasil ela está por conta do SBT, cara, do Bom Dia e Cia, que é transmitido desde 2019. E com isso, né, o Greg Weisman e o Victor Cook, né, que são os criadores dessa animação, eles tentaram, né, ao adaptar os quadrinhos para essa animação, eles tentaram seguir uma fórmula, digamos assim, dos 5-6. Contemporâneo, coeso, coerente, clássico e icônico. Tá, eu sei que esse último não tem C, mas finge que tem um C aí. E cara, o Weisman, ele estudou todos os personagens para poder encontrar a sua essência central, né? Tentar entender ali cada um deles profundamente em suas ideias e personalidades. Sendo que o programa, né, frequentemente combinava personagens e histórias quando necessário para uma questão de coerência. O Flash Thompson, cara, que nessa animação para mim ele recebeu a melhor adaptação da sua história, né, fora dos quadrinhos, mas aqui, né, além dele ser aquele clássico vilão que faz bullying com todo mundo, ele passou a ser um cara honrado. No fundo, ele era essa pessoa. Enquanto o Shocker, né, foi considerado só um cara com uma fantasia icônica, sem nenhuma complexidade, já que sua versão dos quadrinhos realmente não possui muito além disso. Então aqui ele foi combinado com o Montana, né, outro vilão dos quadrinhos, né, do Homem-Aranha, para poder dar uma profundidade maior pro personagem. Que esse, inclusive, é um dos pontos altos da animação, né, cara? O roteiro do Espetacular Homem-Aranha, ele é tão coeso, cara, é tão inteligente, os personagens, eles fazem parte de uma única história que não é só porradaria pra lá e pra cá, sabe? Embora o arco do Venom realmente seja isso, né? 1 minuto de fala e 25 de murro. Aqui os personagens são reais, eles lidam com situações reais, eles falham, eles acertam, e no final a gente sabe que é isso o que cria o ser humano, sabe? E não teve nenhuma outra adaptação animada do Homem-Aranha, pelo menos ali no formato de séries, que, velho, conseguiu fazer isso melhor do que o Espetacular Homem-Aranha de 2008. É maravilhoso isso. Peter é gentil, responsável e suas atitudes não criam vilões. Quando ele foi arrogante usando o simbionte, ele criou o Venom, mas quando ele é o Peter, que entende de grandes poderes e responsabilidades, ele só cria pessoas melhores e se conecta mais e mais com aqueles ao seu redor. Ele é diferente do Norman porque ele não luta por si mesmo e seus próprios interesses, mas pelas pessoas ao seu redor que o amam e que ele ama, porque ele reconhece essas responsabilidades. E é isso que faz o Homem-Aranha tão espetacular. Obrigado, Julian. Disponha, menino. Estarei sempre aqui. Mas aí, chegamos na época que eu gosto de chamar de a época da Disney, ou para os mais íntimos, a época do rato. Porque como eu disse antes, a Marvel foi comprada pela Disney em meados de 2008, dando a eles o direito de criar seus próprios desenhos do Homem-Aranha. Eu não sei como isso funciona, mas aparentemente os direitos dos desenhos estavam com a Sony antes, e quando a Disney comprou a Marvel, os direitos foram para a Disney, fazendo com que a empresa tivesse a ideia de criar um desenho inspirado no universo Ultimate, uma versão criada do personagem nos quadrinhos lá no início dos anos 2000, com o objetivo de trazer uma origem mais moderna do personagem, atualizando o personagem para os padrões dos jovens dessa época, onde a gente veria um Peter de 15 anos, mais impulsivo, agressivo e adolescente, no ensino médio ainda. Então, em abril de 2012, a gente recebeu uma coisa que não tinha nada a ver com os quadrinhos. Não me levem a mal, eu tenho uma história de uma relação de ódio que se tornou muito amor por Ultimate Spider-Man. É uma série diferente, com certeza, que foi tomada uma decisão de ser uma série mais divertida e focada no humor, mas que sim, tem seus momentos de drama, os quais são muito bem realizados. Mas aqui a gente vê um Peter mais divertido, extrovertido e meio bobão durante algumas temporadas iniciais, tendo uma novidade que muitos realmente não gostam mesmo do desenho, o fato do Homem-Aranha quebrar a quarta parede pra trazer mais momentos de humor pra série. E nesse momento vocês devem estar, ué, mas isso não tem nada a ver com o universo Ultimate. E realmente não tem nada a ver. A série tem algumas inspirações nos quadrinhos, principalmente nas partes visuais dos personagens, como o próprio Peter e a Tia May, que são iguaizinhos aos quadrinhos Ultimate, com o desenho trazendo um traço e uma animação impressionantes, principalmente nas primeiras temporadas, onde
tudo tinha um cuidado muito maior, algo que infelizmente foi se perdendo com o passar do tempo. Lembrando muito um anime, mais realista e até mais detalhado do que o espetacular Homem-Aranha de 2007, mas perdendo um pouco na fluidez de movimentos, tendo que sacrificar uma vantagem pela outra. Com uma ótima expressividade do Aranha por cima da máscara, a forma que seus olhos formam as reações é algo usado de uma forma muito divertida. E claro, o seu traje é o clássico que todo mundo ama desde a primeira vez que a gente viu. Mas por mais que a série não traga muita coisa do universo Ultimate dos quadrinhos, ela se esforça em criar algo novo com a premissa de utilizar essa versão, trazendo sagas muito boas pro desenho, como toda a ideia do Peter ser o líder de uma equipe de heróis iniciantes, sendo eles o Nova, Tigresa Branca, Luke Cage e Punho de Ferro, que tinham uma relação muito divertida com Homem-Aranha, que com o tempo vai se desenvolvendo cada vez mais, criando um respeito e amizade entre eles, principalmente entre o Peter e o Sam, que tiveram uma rivalidade no começo da série. A gente tem um ótimo desenvolvimento tanto para esses personagens quanto para o próprio Peter, também tendo uma história muito boa envolvendo o Duende Verde na primeira temporada. E eu vou dizer pra vocês, o visual dele aqui é muito bizarro, sério mesmo, é muito estranho. A gente teve também uma saga do Aranhaverso, que a gente tem até um episódio que se passa no universo Ultimate dos quadrinhos, trazendo o próprio Miles Morales aparecendo em um desenho pela primeira vez na história, sendo dublado pelo próprio Donald Glover, que foi uma inspiração para a criação do personagem. Esse é um dos melhores episódios da série, ainda mais por mostrar todos os acontecimentos do universo Ultimate e até de certa forma recriar uma cena do primeiro quadrinho onde Peter e Miles se encontram. E não apenas isso, mas tendo várias outras aparições de outras versões conhecidas do Homem-Aranha em outros episódios, como 2099, que toda a animação muda para algo 3D, o que é algo simplesmente maravilhoso, um outro episódio inteiramente passado no universo noir em preto e branco e vários outros. Mesmo Ultimate Spider-Man não tendo todo o coração, drama e amor que o espetacular teve, ainda assim foi um ótimo desenho que possuía tudo isso de uma maneira própria. Isso que eu gosto nesse desenho é que ele não aposta em repetir a mesma forma que os outros desenhos assumiram. Ele tenta fazer algo próprio, mesmo tendo seus vários defeitos, como humor meio infantil demais às vezes, ideias horríveis como a moto-aranha, o Harry tendo um relógio do Ben 10 pra virar o Venom, e claro, o Peter por um bom tempo na série lembra muito o Deadpool por quebrar a quarta parede, sendo a série animada mais longa do Homem-Aranha até hoje, que teve 104 episódios e 4 temporadas. Ela foi cancelada em 2017, eu vou admitir, na época eu realmente fiquei muito triste, e pior ainda é porque no mesmo ano, uma coisa aconteceu, e honestamente, algo não muito bom. Se isso aqui só dissesse as horas e tocasse música, eu já ganharia uma fortuna. Vem cá, mas um relógio faz isso? Eu acho que não. Ha! Belo touchdown! Ou sei lá como é que se chama isso no beisebol. Ih, foi mal! Bom, depois do cancelamento de Ultimate Spider-Man em 2017, a Disney decidiu investir em um novo desenho pro Cabeça de Teia, fazendo algo que lembrasse mais a essência de um certo universo que estava muito em alta nessa época. Esse aí mesmo que você pensou, o universo cinematográfico da Marvel. Com o primeiro filme solo do Homem-Aranha no MCU sendo lançado exatamente nesse ano, a Disney anunciou a nova série do herói. E tipo... Meu Deus... Para, mano. Que é isso? Pelo amor de Deus. Não é possível. Para, tira isso da minha tela. Mano, Marvel Spider-Man estreou em 2017. Foi transmitido aqui no Brasil, lá pela Disney XD, igual ao seu antecessor, trazendo outra versão do Peter no ensino médio, sendo dublado pelo nosso querido, um grande beijo, amamos você, Riley Contreifer, o mesmo que dubla o Homem-Aranha do Tom Holland nos cinemas. Mas a versão dessa vez não tá em Midtown, e sim na escola Horizon High, para alunos brilhantes, dirigida pelo professor Max Modell, já mostrando de primeira ter uma grande inspiração nas HQs do Homem-Aranha de Dan Slott, as quais apresentaram toda essa parte envolvendo a Laboratórios Horizon, sendo o lugar que apresenta praticamente todos os personagens do desenho, como o próprio Harry que estuda lá, sendo representado aqui como um tipo de gênio, algo que a gente sabe que o Harry não é, o que já começa sendo estranho, mas tudo bem, é uma nova versão que ainda assim tem muitas das características do Harry que a gente conhece. Mas aí começam as paradas estranhas, porque nesse colégio a gente também é apresentado a Gwen Stacy, Anya Corazon e Miles Morales, os quais são colegas do Peter, tanto no colégio quanto no combate ao crime, porque todo mundo é aranha nesse desenho, todo mundo. Alguns deles simplesmente conseguiam seus uniformes do nada, tipo, de uma cena pra outra eles surgem com o uniforme pronto, tipo assim, beleza que é um desenho, mas seria legal um mínimo de contexto pra aqueles, sei lá, pra gente saber como eles conseguiram esses uniformes, né? Mas isso acaba sendo de menos pra essa série, porque honestamente, eu sei, você sabe, todos nós sabemos, o maior problema de Marvel Spider-Man é sério, que desenho feio, horroroso.
seja tanto na animação quanto no traço, que é simplesmente um dos desenhos visualmente mais horríveis que eu já vi em toda a minha vida, sendo um negócio totalmente sem vida, sem expressão, sem amor, sem alma. Tipo, olha isso aqui, a Disney não poderia ter se dado ao trabalho de dar um orçamento pra série ser pelo menos bonita, tendo praticamente tudo que fazia desenhos como a série animada, Espetacular, Ultimate e até o Ação Sem Limites serem tão memoráveis, trazendo visuais horríveis, como o Peter, que parece o Ben 10, o Harry, que virou um moleque genérico de desenho, e claro, os vilões, mano, cada um com um visual pior que o outro, totalmente não inspirado e sinceramente mal feitos. Tipo, meu Deus, o que é isso? Fazendo com que esses visuais se tornassem algo genérico e feito claramente às pressas, nas coxas, apenas para que houvesse um novo desenho do personagem, valendo também pro próprio roteiro da série. E tinha sim alguns ótimos momentos envolvendo o Peter e o Tio Ben, por exemplo, que tinha uma presença bem legal na série em alguns momentos, e com o desenho tendo algumas sagas boas, principalmente a trama do Homem-Aranha Superior, por exemplo, feita pra série de uma maneira muito legal, mas que infelizmente não manteve essa qualidade com o passar da série animada, o que acaba por ser decepcionante, triste, é a queda na qualidade que tivemos desde séries como o Espetacular Homem-Aranha e até Ultimate Spider-Man, com outras séries recebendo esse mesmo tratamento que Marvel Spider-Man recebeu, como Vingadores Unidos e Guardiões da Galáxia. Todas as séries da Disney que foram feitas pra surfar em cima do gigantesco hype do universo cinematográfico da Marvel são péssimas de uma forma genérica, simplesmente para fazer sucesso através da empolgação de outro conteúdo da Marvel. Isso é bem triste, não apenas pros fãs do Homem-Aranha, quanto pros fãs da Marvel. Essa falta de amor, carinho e esforço, sabe? Parece que a Disney não confia que os personagens conseguem se sustentar sozinhos, e eles precisam apostar em fazer marketing pro MCU. Marvel's Spider-Man foi finalizado em 2020, após 58 episódios e 3 temporadas, sendo o último desenho lançado do personagem até agora, porque em 2019 tivemos o anúncio de uma nova série 3D chamada Spidey e seus Amigos Espetaculares, estreando em agosto de 2021. A animação foi claramente feita com a intenção de ser uma série focada no público mais infantil mesmo, sendo transmitida no Disney Junior. O desenho traz o Peter, Miles e Gwen como os personagens principais, com uma animação bem bonitinha até para um desenho infantil, com um estilo que lembra muito o Marvel Super Hero Squad, que também era mais focada no público pré-escolar, tendo uma proposta bem semelhante aos primeiros desenhos do personagem, ser simplesmente um desenho onde a gente tem nossos heróis enfrentando vilões conhecidos a cada episódio, com a série já tendo sido renovada para sua segunda temporada em agosto de 2021. Porém, a história do Homem-Aranha nos desenhos tá longe de estar no fim, e existe uma pequena esperança. Porque em 12 de novembro de 2021, para a felicidade de todos os fãs do Homem-Aranha, durante o Disney Plus Day, a mais nova aventura animada do Homem-Aranha foi anunciada, chamada de Spider-Man Freshman Year, a qual irá se propor a contar os 6 primeiros meses do Homem-Aranha do Tom Holland como um amigão da vizinhança, antes de Guerra Infinita, De Volta ao Lar, Longe de Casa, Sem Caminho pra Casa, Guerra Civil, podendo ser considerado uma possível história de origem para essa versão do personagem, só que contada em forma de uma série animada, ainda não tendo outras informações sobre quais personagens vão estar presentes, quantos episódios teremos ou qual será a base da história. A gente só sabe algumas coisas, a gente tem ótimos artistas participando da série, inclusive um artista brasileiro tá participando dela. A gente tem ótimos artistas, são realmente artistas maravilhosos que têm trabalhos lindos. Essa imagem, por exemplo, que mostra da série é linda, de verdade. Isso me botou um hype absurdo, porque eu tô com saudade de uma animação de qualidade do Homem-Aranha que saiba explorar as responsabilidades do personagem. E obviamente, pra gente explorar essa responsabilidade, a gente precisa de um bom roteirista, bons criadores, e tá tudo bem porque um dos criadores de O Mundo de Greg vai estar participando dessa série. Isso me deixou mais no hype, porque O Mundo de Greg é uma série, assim, muito boa, muito atual, com ótimas discussões, com uma ótima premissa. Então saber que alguém de O Mundo de Greg tá trabalhando aqui é muito legal de saber. A gente sabe que a animação vai ser muito remanescente das histórias de Stan Lee e Steve Ditko da década de 60, 70, 80, com o visual do nosso Peter já tendo sido revelado oficialmente pela Marvel, mostrando uma clara inspiração, obviamente no Tom Holland, mas nas primeiras histórias do personagem. Agora só nos resta esperar tranquilamente, eu não consigo esperar tranquilamente, eu tô muito ansioso, e ver se essa série vai ser o que vai trazer as animações da Marvel de volta ao patamar que um dia já estiveram. O Homem-Aranha teve diversos desenhos, cada um tendo uma identidade própria, um legado próprio, e que mesmo tendo qualidades diferentes uma
das outras, nos deixou uma mensagem, um ensinamento, uma memória. Porque é isso que desenhos fazem. O que o Homem-Aranha faz nos deixa lembranças, pensamentos e mensagens que vão ficar marcadas na nossa vida pra sempre, que vão mudar a nossa vida pra melhor e até mesmo nos transformar em pessoas melhores, fazendo com que no final de cada episódio, no final de cada montanha russa de emoções, nós agradecêssemos por cada uma dessas adaptações existirem, porque todas são de um personagem que significa algo pra cada pessoa. Um herói como nós, um ser humano que foi deixado com um grande poder e uma grande responsabilidade. Eu fico muito feliz de ter crescido com esses desenhos, por mais que a qualidade de alguns seja realmente duvidosa, eu não me importo, porque o que eu aprendi com esse personagem, eu posso não ter aprendido só nos filmes, eu acompanhava tudo do personagem, assistir o Espetacular Homem-Aranha, me dava ensinamentos maravilhosos, e quanto mais eu fui acompanhando, mais esse amor foi crescendo, porque cada mídia adiciona nesse amor, e eu sou muito feliz por cada uma dessas animações. Enfim, muito obrigado a você que assistiu, e eu espero que vocês amem cada uma dessas animações como eu amo, até as mais idiotas e mal feitas, eu gosto, eu acompanho, porque esse é o personagem que mudou minha vida, e eu falo com todo o coração mesmo. Homem-Aranha, ele é um dos personagens mais importantes do mundo pra mim, e nada vai mudar isso. Enfim, Freshman Year tá vindo aí, tô muito hypado, um grande abraço, e até mais.